Oi, gente, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Aqui é a pastora Cristiane Venturotti. Eu estou, alegre, feliz por retornar com as lives Mulheres Posicionadas. Eu amo esse tema. O Senhor propôs ao meu espírito, ao meu coração, há um tempo atrás, falar sobre isso, posicionamento da mulher em todas as áreas, porque nós estamos em todas as áreas. Então, nós vamos estar retornando essa semana. Tiramos um mês aí, sem lives. E hoje a gente vai estar com uma convidada ultra especial, que é a doutora Rosana Rabelo. Eu já vou chamar ela aqui, já vou convidar ela aqui para participar dessa live. E eu tenho certeza que ela tem muito de Deus para entregar para nós, pelas experiências que ela tem, que o Senhor tem proporcionado na vida dela. E você, mulher que nos assiste, você que está aí conosco, eu quero te convidar. Chame outras pessoas. Aperta aí no aviãozinho, eu já vou fazer isso aqui também. Vou falando com vocês e vou convidando as pessoas para estarem aqui. Convide mulheres, convide homens também, que é importante todos ouvirem, algo que o Senhor tem para o nosso coração nessa noite. Começa aí a enviar o aviãozinho para as pessoas que você quer que estejam nessa live e vai ser incrível tudo aquilo que Deus vai falar conosco. Mulheres posicionadas, quem são elas? Mulheres posicionadas são aquelas que não se calam. Nessa geração, nesse tempo, começando na presença de Deus. São mulheres que vão no altar, orar, clamar, pedir, solicitar. Eu tô falando com vocês e tô aqui convidando as pessoas, para estarem presentes conosco. Que estão no altar de Deus, ali chamando a atenção do Senhor para sua casa, para sua família, para a sociedade, para o seu trabalho. Então, essas são as mulheres posicionadas. E nós temos muitas mulheres, como eu disse aqui no início, em várias áreas. O Senhor nos coloca para que a gente possa impactar, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa derrubar os decretos do inferno, para que a gente possa, com a nossa voz, com o nosso posicionamento, principalmente, a postura, as nossas atitudes, que nós possamos resgatar aquilo que está perdido através da nossa... Nós somos falhas, sim, nós erramos, sim, mas sempre existem pessoas que elas têm uma decisão, uma vontade de ter uma postura de uma pessoa correta, de uma mulher de Deus, de uma pessoa que, aonde chega, ela vai impactando outras pessoas. Então, eu quero convidar você para mandar aí o aviãozinho para mais pessoas. Vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui convidando o pessoal. E a gente já vai chamar a doutora Rosana Rabelo, ela já está aí. Minha querida, amada, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer e ela tem sido uma referência para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Então, é uma alegria muito grande. Já vou estar falando aqui, vou chamar ela já já. E vamos que vamos. Gente, que honra estar aqui, que alegria. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero apresentar uma palavra para o seu coração, enquanto você convida aí, que... Falando sobre posicionamento, a gente vai falar um pouco sobre a Esther, a rainha Esther. Então, eu vou convidar aqui já a doutora Rosana Rabelo e a gente vai... deixa eu só ver aqui como é que convida, que eu já... Peraí. Então, a gente vai estar falando sobre muitas coisas, mas eu quero trazer isso, enquanto ela entra aí, eu quero trazer isso para o nosso coração, Louvado seja Deus. Ai, que Já linda! estou na área. Boa noite! Boa noite, paz para você, para vocês que estão aqui conosco. Que alegria estar aqui, pastora. Ah, eu que tô feliz, muito feliz por você, uma mulher tão ocupada, aceitar assim, o convite de estar aqui para a gente estar falando sobre aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Estou muito feliz mesmo. A gente estava falando aqui antes de você entrar que a gente está retornando às lives Mulheres Posicionadas, esse projeto que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar transbordando. Nós, mulheres, estarmos transbordando aqui na vida das pessoas. Transbordando do quê? Daquilo que Deus tem entregue, na nossa vida em alguma área. Seja o que for, seja igual eu falo, às vezes, eu chamei uma pessoa aqui que ela mexe com infantil, público infantil. Então,
daqui a uns dias assim, a gente vai fazer uma live assim. Então, sempre Deus nos coloca, né? Política, na empresa, na sua casa, em todos os lugares nós somos posicionadas para a gente fazer a diferença. Então, é uma alegria ter você aqui, estou muito feliz. Né, uma pessoa que eu admiro bastante, viu, Rosana? Uma mulher de Deus, uma mulher que eu conheci ano passado, eu acho que eu conheci a Rosana. E é uma mulher de Deus, é uma mulher que traz assim uma credibilidade, né? Uma admiração e uma mulher de postura. E é isso que a gente quer aqui, né? Tanto aqui nessas lives, como na sociedade a gente precisa de mulheres de postura, né? Mulheres que têm uma postura, primeiramente com fé, sabendo que Deus, nosso Criador, ele está no controle de tudo e ele governa. E segundo, sabendo que a gente tem que ter digamos assim, nós não podemos deixar tudo na mão de Deus. Tem coisas que o Senhor entregou para nós, né? Para a gente se posicionar, se manifestar da maneira correta, sem confusão, sem nada, mas em tudo. No nosso lar, em primeiro lugar, né? E em todos os lugares que nós estamos inseridos. Então, seja bem-vinda, né? Eu quero que Obrigada, você fique bem à pastor. vontade para falar conosco, para se apresentar. Quem é a Rosana Rabelo, para quem está aí assistindo? Fica à vontade, vai se apresenta aí. Posso chamar de Cris? Claro, claro. É a pastora Cris, né? Eu sempre Não, falo pastora Cris. Cris mesmo. Sabe, Cris, eu queria primeiro parabenizar o seu trabalho e ministério, né? Porque eu acho que as coisas não se separam. Quando a gente tem a visão de reino, a gente entende que em todos os lugares, em todas as funções, todas as tarefas que a gente se dispõe a fazer e ocupar, nós estamos trazendo o reino aqui para a Terra, né? E eu vejo você fazendo isso de uma maneira belíssima com esse projeto, né, com esse programa, porque as mulheres têm tido muita dificuldade em saberem o que é ser verdadeiramente posicionada, porque tem muitas mentiras, né, que envolvem o mundo feminino e que afastam as mulheres do seu verdadeiro propósito, sabe? Então, como você disse, primeiramente no seu lar, né? E depois em todos os outros espaços onde o Senhor permitir que nós estejamos, nós podemos sim ser essa mulher posicionada e verdadeiramente empoderada, né? Usando a palavra de uma maneira correta, Sim. né? Então, eu vejo que assim o seu ministério é a coisa mais linda. E aí, me apresentando um pouquinho, então, que eu já comecei, né, te parabenizando. Como bem você disse, eu sou Rosana Rabelo, eu sou. O que mais me qualifica para estar aqui é que eu sou filha amada do Senhor, né? E por esse amor, ele me permitiu ser mãe, ele me permitiu ser esposa, né, primeiramente. Então, eu sou esposa do Alex, mãe do JP. Olha só, quando eu engravidei, eu falei assim: vai ser João Pedro, ninguém vai chamar de JP. Aí a criança vira adolescente, o que acontece? Todo mundo. Ele mesmo, não, ele mesmo fala assim: eu quero ser chamado Tá JP. vendo? E, e sou advogada, né? Sempre atuei na área de família, desde o estágio lá na faculdade, sempre gostei dessa área. Mesmo assim, contrariando o que as pessoas falam a respeito até de remuneração, né? Porque tem áreas do direito que tem um retorno financeiro muito mais rápido, assim. E o direito de família sempre me encantou. Lidar com as questões, sabe? Poder conciliar, enfim. E aí, recentemente, né, tentando ampliar mesmo esse chamado, eu entendi que deveria ir para o conselho tutelar, né? Eu já participava de um grupo de advogados, acho que eu já vou começar a contar muita coisa Não, aqui, né? pode ficar à vontade. Vai que eu quero, a gente quer te ouvir. Eu e todo Ah, mundo. então tá bom. Tá bom, então, eu faço parte de um grupo de advogados conservadores no Brasil. Legal. Tem advogados tanto cristãos evangélicos quanto católicos, mas assim, pessoas com uma visão conservadora do direito, que é algo muito raro assim hoje em dia, né? E aí nós começamos a estudar os direitos, a liberdade das famílias, a autonomia das famílias por um prisma que a gente não encontra numa pesquisa no Google, sabe?
Então, por exemplo, o direito dos pais educarem seus filhos. Isso, não sei se você já ouviu falar em homeschooling. Sim, Então, nós estudamos, por exemplo, esse tipo de direito. E aí, quando, neste mesmo grupo, o pessoal começou a falar assim: vamos levantar pessoas aqui que possam ser conselheiros tutelares. Afinal de contas, a gente tem uma visão do direito diferenciada e talvez a gente possa mudar a história dos conselhos tutelares ocupando esses espaços, né? Aí fui, me candidatei. E, né, surpreendentemente, para honra e glória do nosso Deus, eu fui a candidata eleita com mais votos no Brasil de todos os incrível, tempos. né? Ai, que Que legal. loucura! Minha vida mudou. Virou, né, assim. Isso Virou de... mesmo. E aí, né, muitas pessoas acompanharam, né? Eu fui impedida de assumir sob a alegação principal de abuso de poder religioso. Imagina. Falei que a perseguição está mudando de nome, É, né? não, incrível. E- mas enfim, os planos de Deus são maiores e melhores do que os Era a nossos, né? forma de Portas inserir, foram. né, Rosana? Era a forma de inserir É, numa porta maior que Deus gostaria, né? Tem para é sua isso. vida. É. Incrível. O pastor querido, pastor André Câmara, sabe, da Assembleia Sim, de Deus sim. Missão, e quando tudo aconteceu, ele me disse algo que eu entendi como uma palavra do Senhor para mim naquele momento e que me guiaria a partir dali. Ele disse assim: Rosana, reis são empossados e desempossados de cargos. Profetas ganham uma voz, e essa voz só quem dá é quem tira. E o Senhor te deu uma voz. Ele falou: e essa voz, ela independe de cargo. Então você hoje vai ser uma voz em defesa das famílias, crianças, adolescentes. Então eu tomei posse mesmo dessa palavra, sabe? Uhum. Porque quando a gente está passando, né, pela prova, nem sempre é fácil dar glória a Deus, como dizia o Não irmão mesmo, Lázaro, né? Saudoso irmão Lázaro. verdade. Então, naquele tempo, estava difícil para mim, foi tudo muito difícil. Foi um turbilhão, né, de coisas ao mesmo tempo. E aí, quando eu recebi essa palavra, eu entendi um direcionamento de Deus, sabe? Uhum. E sigo nesse direcionamento. Maravilha. Não, inclusive te conheci nesse contexto, né? A gente indo para os cafés ali de pastores, e aí, né, você foi apresentada ali, como outras pessoas também, e, e aí a gente pôde acompanhar, ver, né, a conduta e ver que realmente é para o bem, né, para o bem da família, para o bem da sociedade, pessoas como você, né, Rosana, que tem essa visão, esse essa direção de Deus, elas são muito importantes. Eu digo que seriam fundamentais, né? Para manter a tradição, para manter os costumes, para manter aquilo que realmente Deus criou para a sociedade, para as famílias, enfim, que hoje está muito deturpado, né? Está muito confuso na mente das crianças, principalmente dos jovens e crianças, porque se insere na mente deles, né, o que a sociedade quer. E geralmente não é a vontade de Deus, né? Então tá aí no mundo, tá bem na contramão, como a gente fala da palavra, dos princípios, né, dos primórdios bíblicos, e que é saudável e que é bênção, né, para a vida das pessoas, a família ali tradicional, né, enfim, tantas outras coisas. Então é muito importante ter pessoas assim. A gente foi conhecer a Rosana nesse contexto, e quando ela ganhou foi extraordinário, né? Meu Deus, foi lindo porque, né, uma mulher, em primeiro lugar, São José dos Campos e Brasil todo, mais votada, todo mundo super feliz, e de repente veio essa impugnação, né? Que, enfim, a perseguição religiosa que a gente fala que. Porque, na verdade, o problema é que não é uma perseguição por princípio, é perseguição religiosa, né? Então, enfim, é um processo, é uma luta, mas a gente não pode desistir. E a minha visão do contexto, olhando de fora, eu não entendo nada de política, nem de nada disso, em relação ao conselho tutelar, mas a minha visão de fora é exatamente essa, assim, que
Deus queria te abrir um leque de possibilidades, que talvez naquele momento você estivesse focada em outra, né, nisso aí, no conselho, e realmente era um foco, era determinação para isso, e você venceu, né? Legalmente era para estar ali, né? Ser empossado, enfim, mas Deus sempre tem os planos maiores, melhores, e as formas de trabalhar que hoje a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender, né? Por que que Deus fez aquilo? Por que que eu passei por isso? Que vento é esse? Que vergonha, talvez, né? Foi essa? Meu Deus, que humilhação, enfim. Teve que se explicar e teve que, né, para vários lugares, várias pessoas, porque elas queriam saber, né? Qual é o motivo? Por quê? Enfim. Mas eu glorifico a Deus porque em tudo o Senhor continua no controle, né? E em tudo ele tem um propósito melhor que o nosso. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Então, assim, o que ele quer é ter pessoas que dizem: eis-me aqui. E você é uma mulher que disse um dia: eis-me aqui, né? Então, eu creio que tudo que o Senhor vai fazer vai ser muito maior do que aquilo que o seu coração projetou. É a minha visão, né? Como mulher de Deus também, vendo de fora, tudo, e conhecendo um pouco sobre o nosso Deus, a gente consegue ter essa perspectiva, né? De que coisas muito maiores estão por vir, porque Ele sabe todas as coisas. E Amém. Rosana, engraçado que quando eu era jovem, eu queria também fazer direito, né? Eu era apaixonada por direito, eu vou me formar, vou ser advogada, mas aí acabou que não foi, né? Fui para lá da administração, me formei em administração, e enfim, também, né? Cada um com seu propósito. Mas conta mais Uhum. para nós, assim, e aí você não entrou, né? Mas você não parou, você continuou seguindo, acreditando nos propósitos, com o direcionamento do Senhor. Fala um pouco mais sobre essa parte aí, essa segunda parte para nós, Rosana. Porque, Então, assim, por só que que eu tô perguntando isso? Porque, né, gente, quem vocês estão chegando aí agora, um monte de gente entrando. Essa live é para falar sobre posicionamento, né? Posicionamento da mulher, de uma forma geral. Então, a Rosana é uma mulher que se posiciona no meio onde ela foi inserida pelo Senhor. Então, ela vai passar para a gente, está passando aqui para quem está aí desde o início, esse posicionamento dela, né, na vida, enfim, entrando aí pelo Conselho Tutelar, entrando aí pela política, por todas as áreas. Então fala mais aí para nós. pastora, deixa eu só voltar aqui para mandar um beijinho para algumas pessoas. Manda aí mesmo, tem Olha, eu uma vi, galera aqui. eu vou aproveitar, ó, meu pai tá aqui, que é o Montanini Francisco, eu quero Ah, que mandar um legal. abraço. Um A abraço. bispa deve ser contato seu, então, assim, prazer, Deixa bispa. eu ver quem é. A Érica, olha assim, a Bispa Kátia, Simone, Sandra, lá de São obrigada, Paulo. gente, tanto carinho. Lucinês, a Andréia, gente, quanto carinho, que gostoso. Boa noite, a Leandra. Boa noite para todo mundo que está aí com a gente, né, pastora? Deixa eu falar então uma coisa assim, ó. Eu entendi, na verdade, assim, quem me conhece, fala até, minha pastora fala assim, Rosana, eu sei que você está nessa por um propósito e eu posso testemunhar a esse respeito porque eu sou conhecida como uma pessoa que gosta de brincar de casinha. Eu gosto de ficar com a minha família em casa, ter tempo para tomar aquele chazinho, está entendendo? Assistindo alguma coisa gostosa com a família. Eu não sou uma pessoa assim de rua, vamos dizer assim. Porém, eu sempre fui, falando em posicionamento, eu sempre fui uma pessoa posicionada. Então, eu sempre fui aquela pessoa que desde a escola, eu acho que eu aprendi muito isso, assim, né, em casa, sabe? Meu pai, ele é advogado também, né? Então, tem esse lado do meu pai, o lado mais da doçura da minha mãe e tal. Então, mas eu aprendi a me posicionar. Então, para você ter uma ideia, eu costumo dizer, meu pai falava para eu ler a Constituição Federal, Direitos e Deveres, aos 8 anos de Meu idade. Deus. Eu falava, pai, o que eu leio agora? Ele falava assim, pode ler os direitos e deveres, artigo 5º da Constituição Federal, porque todo mundo tem que saber os seus direitos e deveres. Legal. E eu, e eu realmente li e gostei de entender, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa posicionada na igreja também, politicamente, eu sempre fui uma pessoa de falar disso, assim, de ter sabe, a minha fala, né, nesse sentido, de falar assim, não, precisamos fazer algo aqui, isso aqui tá Sua voz, errado, sabe? né? Então, Sua voz naquela relação.
exatamente. Como mãe, isso também me despertou muito, né? De ver as aberrações, assim, que acontecem, principalmente nas escolas, em ambientes, né, coletivos. E isso me, sabe, sempre me revirou. Mas só que o meu desejo, meus pais moram numa região de roça. O meu desejo, há 1 ano e meio, era ir embora para lá. Era ir Sério? lá morar pertinho do meu pai e da minha mãe na roça, você entendeu? Meu E Deus. porque hoje a advocacia, você faz ela online praticamente, Sim. né? Então, meu marido está prestes a se aposentar. Então, a gente, sim, estava com algumas ideias de ir embora, sabe? Aí, eu acho que o senhor olhou para mim e falou, ainda não, filha, tem uma lenha para queimar Tá aí, né? certo. É verdade. Tem muito propósito aí. E aí, então, né, entrei neste propósito realmente de uma maneira muito dedicada. Eu tive a terceira melhor colocação na prova, sabe? Legal. E, e realmente, assim, me dediquei numa campanha justa. Eu falo assim, eu acho que nunca é demais a gente explicar, sabe, pastora, para Sim. que não a gente fuja, né, da aparência do mal. Eu não fiz nada de errado nessa campanha. Na verdade, se olhar na legislação, nem existe a figura do abuso de poder religioso na legislação, mas de uns tempos para cá, as decisões judiciais que a gente tem visto o caminho que as decisões judiciais vêm tomando, fala-se sobre essa figura do abuso do poder religioso. Então, olha só, hoje, se um cantor aclamar um candidato de palco, ele não comete abuso artístico. Se, né, na nossa cidade, que já, eu estou em São José, né, Uhum. dos Campos, se fizeram, o movimento LGBT aclamou uma candidata durante um evento LGBT com um microfone na mão, num palco, com uma plateia, e isso não foi considerado um abuso. Então, assim, a partir de um momento que um pastor, que eu não tive conhecimento, pegou o microfone e falou: gente, vamos voltar na Rosana. Ela não é daqui, ficava claro que eu não estava no lugar. Ela Uhum. não é daqui, ela é de outra igreja, mas olha, ela é uma irmã nossa e tal, tal. E ele nem sabia falar o nome da minha igreja direito, que a minha igreja tem um nome diferente, né? Uhum. Poema. Sim, sim. E aí, enfim, mas aí é onde nós vemos, né? Realmente, assim, os caminhos de Deus. Então, neste momento, parecia que era algo muito ruim, e eu acho ainda que assim foi uma injustiça muito grande, isso a gente não tem como negar, com os eleitores, Uma sobretudo, falta de porque respeito, sete né, na mil, verdade. As pessoas saíram. nossa, demais, Te uma atrapalhando dois injustiça. segundinhos, porque aconteceu isso aqui também em Jacareí, né? A gente tem o pastor Antônio Carlos, Eu que é o presidente do conselho, acompanhei. inclusive aqui do, eu faço parte do conselho de pastores aqui de Jacareí, e o Uhum, pastor Antônio Carlos, ele se candidatou também, uhum, e ele também ganhou, né, aqui para uhum. Jacareí, e também foi impugnado. Então, assim, a gente ficou muito revoltado, todas as pessoas, porque como amigos, conhecendo a conduta, mas também como eleitores, porque eu me lembro que foi um dia chuvoso, aqui em Jacareí estava Muito. chovendo muito, e nós fomos lá, né? Muitas pessoas foram, foi uma coisa até inédita, né? Não sei, acho que São José também, mas aqui em Jacareí foi mais do que todas as outras vezes, assim, muita gente para votar. E debaixo de chuva, eu me lembro, muita chuva, fomos lá, pegamos fila. Então, assim, além de todas as coisas, foi uma falta de respeito muito grande com as pessoas, né? Com os cidadãos que foram lá, saíram da sua casa para fazer, né? E realmente aconteceu e foi impugnado. Então, muito triste. Pode É, continuar, desculpa. Só eles porque eu peguei o jogaram embalo, no porque aqui também lixo. aconteceu isso, né? Eu sei, não aconteceu aí, aconteceu em Taubaté. Lá em Taubaté, 9 pessoas, 9 candidatos cristãos foram impugnados. Uhum. Acabou que a minha candidatura, né, a minha eleição e a impugnação foi significativa pelo número, né, de votos, mas foi representativo de algo que aconteceu em vários Sim, lugares no Brasil. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai acontecer nas próximas eleições, agora nas eleições eu municipais. não tenho dúvida. Então, há uma preocupação muito grande, né, dos pastores em relação ao modo, né, de fazer, né, porque assim, os cristãos finalmente entenderam e voltaram, né,
a ser cristãos fora das quatro paredes, né, pastora? Isso. Se posicionando, Porque né, realmente. se posicionando, porque se a gente olhar para a igreja primitiva era uma igreja posicionada em meio à extrema perseguição. Então, assim, por que Verdade. hoje nós não seremos posicionados, Sim. né? Então, não devemos desistir, não devemos nos assustar, né, com isso, e sim devemos continuar buscando o nosso espaço, né, a ocupação dos espaços. Então, posicionados, eu vejo que nós buscamos os espaços, ocupamos e fazemos diferença. Aqui em São José, de 15, salvo engano, 7 são cristãos. Então, mudou muito o quadro Sim. do Conselho Tutelar na cidade, Uhum. sabe? E esses cristãos que estão lá, eles têm que entender que eles não estão lá para fazer o que sempre foi feito. Eles têm que chegar lá e ser Sim. luz naquele lugar e fazer a diferença naquele lugar, sabe? Então, assim, eu penso assim, pastora, seja professor, seja faxineiro, seja secretária, qualquer lugar que nós ocuparmos, nós temos que ser diferentes naquele lugar, nós temos que levar Jesus, levar a luz para aquele lugar. Exatamente. E isso tem que mudar, isso tem que mandar as trevas embora. Se não mandar as trevas embora é porque está É. errado. É porque a gente foi lá ganhar um salário, E sem né? medo, né, Rosana? Sem medo, com coragem, com ousadia, sabendo que vai ter a retaliação, e é normal, porque o inimigo se levanta e as pessoas, né, ruins também, enfim, né? Mas a gente não pode se acovardar, sabendo que você está certo, né? Porque uma coisa é você se posicionar em algo que, tipo, tá totalmente errado, mas aí você vai se posicionar pela maioria, né? Igual eu estava lendo hoje sobre a maioria, né? Eu até li uma postagem, até publiquei. A Eu maioria não entrou na vi. arca, né? A maioria, ou seja, a maioria não realmente não quer, tá cega espiritualmente, né? Não entende, tá sendo levada pelas coisas que o mundo está apresentando. Então, é pessoas corajosas, posicionadas, que Deus quer contar nessa geração, né? Então, pessoas como você, né, que se levantou para defender os princípios, valores e vários outros cristãos que a gente conhece que não se acovardam. Porque eu acho interessante que ainda é uma grande maioria, viu, Rosana? De É, pessoas que conhecem, mas ainda não tem coragem de falar, de ter uma voz ativa, né? Fala só, tipo, nos quatro cantos, mas não tem coragem de se pronunciar para não, digamos assim, queimar o filme, né? Queimar seu filme. é. Mas, gente, a gente não pode, né? Nós fomos chamados para isso, para ter uma voz nessa geração, para ter uma voz diferenciada, um posicionamento, e como você falou, não ser só o dinheiro de estar naquele, digamos, na profissão, né? É Só isso. um professor, só um. Não, é ser a diferença, o sal da terra e a luz do mundo, né? É para isso E que a gente sabe, foi chamado. você falou sobre medo, né? Eu confesso para você que durante muitos momentos desse processo eu senti medo, mesmo sabendo que estava fazendo a coisa certa, porque é, é ruim você ter que se defender o tempo todo. E durante esse processo eu tive que me defender várias vezes. E existiram várias ameaças. E no dia que aconteceu a apuração, que foi algo assim tremendo, porque a candidata que ficou em segundo lugar, ela teve 1.900 e poucos votos, e eu 7.004. Então, quando você olhava naquele gráfico, né, que vai mostrando os votos, o meu fazia assim, ó, só ia aumentando, e os de baixo só dava uma mexidinha, sabe? E aí, então, assim, acho que todo mundo olhou e pensou que eu estivesse sentindo uma alegria extrema ao final. E, na verdade, eu estava morrendo de medo. Porque, como eu já vinha sendo perseguida ao longo do processo, eu pensei, agora é que eles vão me caçar de Levantar o vez, né? mundo, né, inteiro. Exatamente. Tanto é que, assim, logo após esse resultado ter saído, eu fui cumprimentar a coordenadora do Conselho Municipal, né, do Direito da Criança, e ela falou para mim: Você já sabia que isso ia acontecer? Eu falei: Sabia? Como? Você sabia? Ela falou: Esse número não, mas você não vai ficar, porque já tem denúncias contra você na minha mesa. Então, assim, eu senti medo, né? É ruim essa coisa de assim, você ter que se defender o tempo todo. Mas eu É aprendi horrível. algo
que é o quê? Parece meme, assim, uma frase de efeito, mas não. É assim, vai com medo É mesmo. verdade. É isso. Não tem jeito, vai com medo mesmo. Deu medo? Então, assim, Senhor, me blinda. Outra coisa que eu aprendi, que a gente, né, não tem como não exaltar o Senhor e dar esses sparks, essas pequenas, sabe, receitinhas de, né, de sucesso, eu falo assim, que é o quê? Se render ao Senhor. Porque às vezes, no meio da correria de um processo, ou de tantos ataques, ou de tantas coisas envolvidas, um furacão mesmo, né? Às vezes a gente não para se render ao Senhor, sabe? Ah, Isso. não, mas ele já sabe que é tudo dele. Não, 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 para, fala, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, agora está difícil demais para mim. Eu preciso que o Senhor venha e faça. Porque ele sabe até onde a gente vai, né? E deixa nossos filhos, que nem a gente deixa o nosso filho tentando andar ali, É. mas ele sabe a hora que você já está quase caindo e ele vai e segura, né? Então, O por limite. O limite, muitos né? momentos, no É. limite, ele deixa a gente ter autonomia, né? Sim. Acho que Deus admira, né, a nossa autonomia também, mas ele sabe o momento de vir e pegar na nossa mão e falar: opa, filha, tá bom, agora você pediu ajuda, vamos lá, É né? Vem aqui verdade. que eu faço. E aí é aquele dia que parece que tá acabando tudo e Deus vem e muda tudo no dia seguinte, muda o seu ânimo, né? A sua motivação, te faz entender, né, que Ele é soberano, que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, assim fica mais fácil a gente ser posicionada, É. né? É verdade. É confiar, né? Na verdade, assim, quando a gente está debaixo desse direcionamento e principalmente na comunhão, entendendo qual é a vontade, porque eu vejo assim pela minha vida, né? Às vezes aparece, tantas portas se abrem, eu falo, Jesus, por qual que eu entro? Porque, assim, são oportunidades, são coisas que o Senhor vai. Eu creio que na medida que a gente vai caminhando em fé, Deus vai abrindo um leque de possibilidades para a nossa vida. Mas eu entendo que não são todas essas portas que o Senhor quer que a gente acesse. A gente tem que ter esse discernimento. Então, assim, não adianta só entender que Deus tem propósito. A gente tem que saber qual é a direção, qual é a porta que eu vou acessar. Ainda que muitas portas sejam acessadas, né? Você tem acesso, eu, tudo, mas a gente tem que saber a ordem, né? Primeiro eu vou acessar isso, depois eu vou acessar aquilo, porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo também e não consegue fazer o básico, né? E a gente acaba muitas vezes se afastando do que é primordial. Tenta abraçar o mundo e se afasta realmente, tipo assim, o tempo, né? Vai perdendo tempo para buscar, para continuar tendo essa vertical, né? Vamos dizer assim, com o Senhor. Então, é fundamental, né? Para a gente se posicionar com sabedoria, para a gente se posicionar com o princípio daquilo que Deus quer para a nossa vida, tem que ter esse vertical, tem que ter primeiro esse acesso a Deus para que a gente entenda esse leque, né? Para que a gente entenda essas possibilidades e a gente saiba qual é o momento também de acessar, né? Então é muito legal isso. E o medo é normal, né? Vem o medo, vem a insegurança, tudo, mas a gente sabe que, como diz a Bíblia lá várias vezes, não temas, porque eu sou contigo, né? O Senhor nos ajuda, nos fortalece, tá conosco. E eu estava falando aqui no início, né? Não vou pregar, não, só para trazer assim, porque eu fiquei com muito isso no coração hoje da Esther, a rainha Esther. Tem um versículo na Bíblia que fala que ela vai, né? Quando Mardoqueu fala com ela que o povo vai perecer, enfim, que ela tem que se posicionar, que para esse tempo ela foi levantada. Eu gosto demais desse versículo, dessa palavra, porque eu trago para minha vida. Para esse tempo eu fui levantada, para esse tempo você foi levantada. E aí ela fala algo que eu acho assim incrível. Ela fala: olha, vai lá, manda todo mundo jejuar, orar por mim porque eu vou até, né, até o rei, e se eu perecer, eu pereci. Ou seja, uma coragem, uma ousadia, né, uma fé, apesar de não falar nada assim, o nome de Deus no livro de Esther, assim, especificamente a gente vê Deus em tudo. Então, eu acho muito incrível essa mensagem para falar de posicionamento, para mim, uma das mais fortes.
bíblicas, né, de mulheres. Então ela teve coragem de enfrentar, ela teve coragem de saber que era um momento de vida, que ela precisava falar alguma coisa, usar o, digamos assim, o. Como é que eu vou falar? Ela não é autoridade, né? Aquilo que ela tinha como. A posição que ela Isso, ocupava, né? isso. Usar a posição que ela ocupava, que ela foi chamada para aquele tempo, né? E ela não teve medo. Assim, não é que ela não teve medo dentro dela, mas ela falou: eu tenho que fazer. Então, tem horas que, por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente tenha assim, insegurança, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Você tá vendo a nossa, por exemplo, às vezes tá com a família ali, tá vendo algo, né, querendo ali tragar, atrapalhar seu casamento, seus filhos, enfim, o que que a gente faz? Como a leoa, a gente se levanta para defender os nossos, defender nossa família, nosso lar. Então, assim, tem que ser assim na vida. Eu penso dessa forma, né? Não tem que ser só nas quatro paredes no meu individual. Tem que ser assim para a vida. Então, é isso. Eu falo pra É caramba, né? isso mesmo. Você sabe que você falou de portas, pastora, e assim, é, uma pastora, muito amiga minha, pastora Beth, deixa eu só passar uma coisa aqui, ó. Ela, ela falou assim para mim: Rosana, eu vi que você fez um post falando que foram 7.000 votos. E eu entendo que o 7 é perfeição, mas eu gostaria de dizer para você não ignorar os 4. Ela falou: quatro em hebraico são portas. E Legal. você e a partir dessa eleição, muitas portas vão se abrir para você e você tem que saber escolher quais são essas portas. Vendo? Confirmação. Confirmação. Aí, o que aconteceu, né? Como eu disse para você, eu estava muito cansada, muito desgastada com tudo que tinha acontecido. Foi bem em meados de novembro, né? Então, após isso, teve manifestação na Câmara, teve entrevista para tudo quanto é lado. Eu não estava acostumada com tudo isso. Muitas perguntas, eu ainda muito assustada. Algumas pessoas falavam para mim: não sai em foto com ninguém, e não sei o quê, porque vai ser pior. Então, uma loucura, Mas, né? Aí o mundo político envolvido nisso tudo, e eu assim, sem saber transitar direito, né? Em meio a tudo isso. E aí chegou a época de festas, fui lá para casa dos meus pais e começaram as ligações dos partidos políticos, né? Chamando para que. Chegaram a chamar até para que eu fosse vice, sabe? Candidata a vice-prefeita, né? Mas aí eu falei para o meu esposo: ah, amor, eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada, porque eu acho que eu tô muito cansada e tal. Aí ele olhou e falou: descansa, mas ora no seguinte sentido, amor. Deus permitiu com que você tivesse essa votação mais expressiva no Brasil. não foi Não foi nada bom. de, não foi nada de extraordinário que você fez. Ele permitiu. Se a gente tirar essa honra e glória de Deus, a gente está em pecado, porque a honra e glória foi dele. Sim. Ele falou: e será que ele não tem um propósito realmente maior, né, para essa questão? Será que a gente não vai estar realmente em pecado? Ah, a pastora Dani entrou aí, que lindinha, da Batista Renovada, uma querida. Meu marido Então, e falou aí que será tem que mandar beijo pra mim. Ele falou aí, ó, Alexandre. ah, Pra você mandar beijo pra beijo, ele. amor. Ele tá aqui na minha frente, eu vou dizer assim, ó. Ah, continua. Então, aí eu fiquei assim, poxa, né, é verdade. E comecei a orar nesse sentido. E aí, escolher a porta, que seria, no caso, partido, também era um outro desafio, porque é outro mundo, com várias questões envolvidas, desde aquilo que eu acredito, até questões mais estratégicas mesmo, sabe? Então, discernir tudo isso, né? Então, eu procurei discernir espiritualmente todas as coisas e aceitei o desafio. Sou uma candidata a vereadora em São José dos Campos, né? Parabéns. Que Mas, legal. assim, eu falo isso ainda assim, aceitei esse desafio, sabe? Processando Assim, ainda, né? processando processando ainda, mas assim, eu tenho visto a mão do Senhor a cada dia, porque cada vez que eu titubeio, que eu falo assim, ai Deus,
não sei, eu acho que não é isso, não. Esse mundo é muito esquisito e tal. Deus vem e acrescenta uma pessoa. Aí Deus vem e envia uma palavra, sabe? Então, assim, as coisas têm acontecido de uma forma muito bonita, graças a Deus. Que bom. E, enfim, estou seguindo no propósito, né? Rumo aí a cuidar de famílias, né? De vidas, numa forma, em um espaço em que há tanto preconceito, inclusive, né? Inclusive meu, mas e que a gente tem que, assim como em qualquer outro espaço, desbravar e ocupar. Ah, eu acho sensacional. Acho Uhum. maravilhoso, porque é importante, né? Assim, precisa ter candidatos. E quando a gente vê candidatos com princípio que nós cremos, né? Que, que princípios são esses? Princípio da família, né? Tradicional, né? Essas coisas que as leis tentam mudar, tentam colocar na cabeça das pessoas diferente, não adianta. É aquilo que Olha a só, gente. hoje a gente fica com receio de falar, né? Não é? Você tá vendo, né? Que eu tô meio. Aquela fala mesmo. A gente fica assim, né? É, Mas eu acho sensacional, assim, tem uns amigos meus aqui de Jacareí que brincam que eu tenho um pezinho lá na política, né? Mas na verdade eu não tenho coragem, não. Mas eu acho muito legal, eu gosto demais, assim, porque no sentido de admiração, porque você vai expor, lógico, assim, é, milhões de setas, né, do inimigo, assim, de pessoas, enfim, levantes, da onde a gente menos espera, né, menos espera mesmo, mas eu acho, eu desde nova, na minha vida, criança, adolescente, eu participava de grêmio de escola, então, em falando em posicionamento, eu acho que a gente precisa, sabe, se posicionar, independente, não é porque somos mulheres, eu falo mulheres posicionadas, que foi o nome que Deus me deu para esse projeto. Eu acho que é também por eu ser assim, né? Eu gosto de me posicionar, eu não tenho medo de falar. Não sou uma pessoa de muitos amigos por causa disso, porque a gente acaba não agradando a todo mundo, muito pelo contrário, a gente mais desagrada do que agrada, mas eu prefiro e fui chamada para ser assim, entendeu? Então eu acho que agradando a Deus tá tudo bem, né? Você vai agradar os que agradam a Ele, e amém, glória a Deus, tá tudo ótimo. E assim, que legal que você, como eu te falei aqui, né, e várias pessoas, e você mesmo entende que os planos de Deus eram muito maiores. E ainda, eu creio que ainda nem chegou no seu coração que Deus tem preparado, né? Assim, porque a gente pensa, ah, tô indo por esse caminho, mas o Senhor já tem tudo, né, formado, preparado. Ele é incrível, Deus é maravilhoso. E que bom, fico é muito feliz. verdade. Porque se ele permitisse que fosse algo, por exemplo, há um ano e meio atrás, se me falasse, eu até gravei um vídeo pro Instagram falando isso, se há um ano e meio atrás alguém me falasse, Rosana, por que que você não sai candidata a vereadora? Eu ia falar, tá doido? Né? Porque não era algo que eu imaginava. Aliás, o Conselho Tutelar, apesar de ter uma visão política no sentido de políticas públicas, né, a respeito do Conselho Tutelar, eu não enxergava como essa questão de Sim, articulação política. política. E isso, nesse sentido. E meu pai também quer um beijo. Ai, Beijo, pai. gente. É isso aí. E, e aí, assim, eu não via, né? Eu não, porque o que acontece? Uma das minhas, né, dos meus pedidos em oração para Deus é para que guarde o meu coração em relação a essa questão da política, porque eu fico vendo muitas pessoas de Deus que entraram e se corromperam, e isso me assusta um pouco, sabe? Isso. Então, essa é uma das minhas orações e era um dos meus temores em relação à política mesmo. Uhum. Então, se esse convite ele viesse diretamente, eu provavelmente iria achar que não tinha nada a ver com o Sim. propósito de Deus para minha vida. Agora, da forma que aconteceu, foi assim, foi incrível. Eu não tenho como deixar de ver as mãos do Senhor, sabe? Foi incrível. E tudo aconteceu de uma forma tão Uma orgânica, sabe? É preparação, né? impressionante, Realmente uma uma preparação. preparação. No seu coração Até também. mesmo isso, até mesmo as dificuldades, né, que eu venho passando, assim, tantos desafios, né, de um ano para cá, praticamente,
um ano e pouquinho, que assim foi um treinamento, está sendo um treinamento, sabe? Então, o Senhor tem os planos dele, eu não sei o final da história, né? Mas eu sei que eu estou mesmo me dispondo, dizendo: eis-me aqui para o Senhor, convocando pessoas como você, pastora Cris, Amém. para jejuar e orar junto Tamo comigo, junto. para um objetivo muito maior. E saiba, é plano, é visão de reino. Sim, visão de reino. É o mais importante, É, né? Então, é. assim, eu fico muito feliz e eu tenho certeza que vai ser extraordinário o que Deus vai fazer, né? Porque a gente não consegue, a gente Amém. fala assim pensando em toda forma que ele tem trabalhado e é incrível o que você falou. Realmente o Senhor preparou para este tempo, né? Então ele não deixou, ele não jogou você em algo assim, ai, assustou, não, ele te preparou para esse tempo. As experiências boas e ruins que você viveu no ano passado, né? Do ano passado para cá, tudo foi uma preparação para esse tempo. Então, o mais legal e o mais interessante de tudo, além disso, é o não desistir, né? O não se acovardar, mesmo diante de toda a perseguição, de todas as coisas ruins que vêm, né? Não se acovardar. É isso que a gente fala, posicionamento, né? Se posicionar, repreender aí todo mal e deixar Deus trabalhar a nosso favor. E assim, eu desejo, né, que você flua bastante, que você alcance lugares altos, né, que o Senhor te coloque aí em lugares onde Ele vai te usar poderosamente, não vai se corromper, com certeza não, porque a gente tem valor, tem princípio, tem uma família por trás também, que é muito importante. Eu acho legal, né, a Rosana, para quem não conhece, ela tá sempre ali, é o filho, o esposo, né, estão sempre juntos, ou seja, a gente consegue sentir, Rosana, falando por mim, né, por todas as vezes que a gente se encontra, por todas as vezes que a gente se conecta, que eu te encontro em algum lugar, sempre eu consigo sentir o apoio da sua família, né? O estamos juntos, né? Estamos juntos para o que der e vier. Então, isso é fundamental, isso é muito importante. A família é a base. Se a família é forte, você vai ser forte, aquilo que Deus colocar na sua mão vai ser forte. Então, assim, a família é muito importante. Eu vejo isso na sua família, apesar de não estar aí dentro da sua casa, né? Mais intimamente falando, mas nos lugares que a gente é permitido se encontrar, sempre estão juntos e a gente consegue sentir, né? Que às vezes a gente consegue sentir um casal que é desconecto, né? E a gente também consegue sentir aquele casal que estamos juntos, unidos e vai dar certo e essa base ela fortalece o coração, né? Para você, por exemplo, prosseguir, para você falar, não, eu estou no caminho certo, além de Deus ter te direcionado, você tem o apoio dos seus, então isso aí para mim é algo primordial, sabe? A Não tenha família. dúvida, não tenha dúvida. E assim, é algo que a gente preza muito, porque começou com a defesa da família. Quando eu falo em defender crianças e adolescentes, eu estou falando em defender a família. Afinal de contas, você falou aí uma frase que é uma frase que eu uso muito: famílias fortes, crianças protegidas. Aliás, eu gosto até de estender mais essa frase, é que ela fica um pouquinho longa, mas famílias fortes, sociedade forte e crianças protegidas. Amém. Porque não existe sociedade sem a célula da sociedade fortalecida, que é a família. Sim. Né? Isso a nossa própria Constituição Federal reconhece, a gente já sabe isso como cristãos, né? Mas olha só, até a nossa principal lei no país reconhece a família como a célula base da sociedade, sabe? E aí, assim, não faria o menor sentido eu fazer essa caminhada se não fosse em primeiro lugar, pela minha família e com a minha família. Sim. Então, o meu filho, ele tá super junto, né? Apesar de ser um adolescente, hoje tem um pouco mais de vergonha e tal. Eu peço às vezes para ele, por exemplo, outro dia eu fui ministrar uma palestra numa instituição e eu falei, filho, tem uma pessoa lá que é surda, você pode fazer Libras para a mamãe, porque ele é intérprete, né, de Ah, que Libras. legal. Não, a coisa mais Que lindo, linda, né? A meu mãe Deus. orgulhosa aqui. Pausa para Sim. uma mãe Ah, orgulhosa, que coisa mais lindo. linda. Imagino. E aí ele foi comigo, fez. Eu de vez em quando eu parava de falar só para olhar para ele. Mas babando, né? Eles são nossos orgulhos, né, Orgulho, Cris? Eles são assim nossa são. paixão. Sim. E aí, então assim, o meu marido, nossa,
ainda mais agora que está mais na reta, né, mais próximo de começar a campanha, eu vejo ele assim super dedicado, se desdobrando, me protegendo dentro do possível, né, porque são muitas atividades. Uhum. Então ele fala, não, não, tal coisa você direciona para mim, tal coisa você direciona para mim, sabe? Então é um trabalho em família, para a minha família em primeiro lugar. Sim. E depois a gente consegue servir, né, É, pastor? Isso é um sim. princípio que a gente aprende muito, né, na vida cristã, né? Primeiro eu falo, primeiro a É. gente erra, né? Ah, sim, lógico. Quem nunca, Primeiro a né? gente, quem nunca? Primeiro a gente erra no ministério, a gente enlouquece, a gente não sai da igreja, depois a gente, É, a gente a aprende, né, sabedoria, a né? Que vem cuidar. com o tempo. E aí, assim, então é isso, realmente é pela minha família, é com a minha família e pelas famílias, sabe? É um projeto mesmo, é um projeto em família. Eu não consigo falar eu Uhum. sempre falo assim, nós, Sim. sabe? Ah, nós vamos fazer tal coisa, porque realmente é um projeto em família. Que bênção, eu fico feliz. E a gente vê isso na íntegra, não é um papo furado, né? A gente vê na íntegra em todos os lugares, então, que legal, que bênção. A família, se a família, eu falo sempre pro meu marido aqui, né? Eu falo, Patrick, se você não estiver junto, não consigo, não dá, não vai, entendeu? Por mais que seja, vamos supor, às vezes, porque o projeto de Deus, existe o projeto família, mas existe o projeto com cada um especificamente, um é mais um fala mais, um é mais retraído, mas enfim, tudo se completa. E eu sempre falo pro meu marido, né? Eu falo, se você não estiver junto, não vai fluir, não vai dar certo. Então, assim, eu fico, né? É importante, eu sinto essa importância. Tem gente que não, né, não liga, tem mulheres que querem ser empoderadas, e aquele empoderamento que a gente não, que não é o empoderamento que a gente acredita, né? Então, tipo assim, eu quero ser melhor, maior. No meu caso, no seu caso, não é assim, né? A gente entende que a presença deles é importante, o apoio deles é fundamental, né? O estágio, a proteção deles, né, como sacerdote da nossa casa, do nosso lar. Por mais que o Senhor nos faça ir, eles são, né, os líderes, os sacerdotes que vão cuidar de nós, vão proteger, que vão nos abraçar quando a gente tiver vontade de, né, correr para algum lugar e sumir, vamos dizer assim, no momento, né, de ímpeto aí, de alguma coisa acontecendo, mas enfim. Então eu acho que isso é um ponto forte também, né? Para que eu vejo assim na sua vida, Rosana, a família junto, né? É fundamental. E também não tem como você falou, a família forte, sociedade também vai ser forte, né? Os filhos É vão ser isso mesmo. protegidos, enfim. Que hoje a gente vê o que o inimigo faz. Ele destrói as famílias. E um dia eu fiz a live com a Paula, nossa amada Paula Bonfim, né? E a gente falou muito sobre isso do empoderada. Porque Uhum. hoje em dia as mulheres elas querem esse nome, empoderamento, mas elas deturparam esse nome. Elas que eu digo uma grande parte, né? No sentido assim, como se o empoderamento fosse ser melhor, maior e passar na frente, enfim. Só que isso não é uma função que Deus colocou para nós. Então a mulher fica cansada, desgastada, não aguenta mais, tá tendo depressão, explodindo. Por quê? Porque tá indo além daquilo que realmente o Senhor, a carga fica pesada, né? A carga fica pesada. Então, quando E a aí carga é dividida, pode falar. chega em casa, ela disputa com o marido ainda, né? Então, exatamente. E aí não dá, né? Não dá, não dá. Então, assim, esse empoderamento é bom, mas quando a gente usa o termo certo, né? Se Uhum. empoderar da presença, da autoridade que Deus nos deu, da sabedoria, enfim, mas sempre somando, né? Com o nosso esposo, somando, porque não é para ser menor nem maior, é somando, né? Andando junto. Então, a família é a base, não tem jeito. É isso Então, mesmo. É isso mesmo. É, hoje, né, tem até um exemplo, assim, amanhã estarei lá no café, né, do nós Conselho de Pastores dos Pés. teremos. Também vou Então, estar nós lá. encontraremos lá amanhã. E aí eu vi o meu esposo fazendo contato com uma pessoa que vai, né, ele não vai poder estar comigo, que ele vai estar trabalhando, então eu já vi ele fazendo contato com uma pessoa que vai me acompanhar, dando direcionamento, sabe? Olha, então toma cuidado com isso, vê aquilo para Rosana, por favor, vê tal coisa. Aí eu falei, ai, que bonitinho, né? Tá Ah, cuidando. legal. E é muito legal, né? Muito, muito bacana mesmo. E eu acho muito legal hoje ver um movimento também, como o seu, de mulheres que têm ensinado na prática outras mulheres
esse verdadeiro empoderamento. É. Porque quando a gente fala assim com essa tranquilidade, com essa alegria, né, dos homens serem sacerdotes no nosso lar, deles cuidarem de nós, de que é pesado levar tudo sozinho. Nós estamos sendo como as mulheres mais experientes, né, que a Bíblia fala, né? Não são Sim. mais velhas, não, mais Não, experientes, né? mulheres não. Então, carinho de Velhas novo. jamais, experientes. É. Então, ensinando essas meninas que vêm vindo, que elas estão sendo, né, consumidas pelo feminismo, né? Tanto na sua saúde, quanto na sua beleza, na sua disposição, no seu posicionamento. Então, assim, quando a gente fala, quando você fala com um projeto lindo desse, né? Das mulheres posicionadas sobre o que é verdadeiramente esse empoderamento, da beleza, né, de estar submissa, de ser submissa, estar com a mesma missão ali, né, debaixo da mesma missão que os nossos maridos e tudo mais, é lindo demais, porque é libertador muitas É vezes para muitas libertador, é mulheres. verdade. Porque, na verdade, a gente é ensinada, né? Eu não nasci num berço evangélico. Então, a gente é ensinada, tipo assim, você não pode depender de homem, ensinada no mundo, né? Não num berço cristão é diferente o ensinamento que eu dou. Eu tenho duas meninas, eu ensino diferente. Mas o meu ensinamento que eu aprendi foi, não pode depender, e não sei o quê. Tipo assim, tudo colocando na nossa mente que a gente tem que meio que disputar e, sabe? Mas quando a gente se converte, quando Cristo entra na nossa vida, a gente entende que não é assim. Você não vai ser menos porque você é a mulher. Você vai ser o complemento, né? Quando falar adjuntora, é uma ajudadora, é uma companheira, ou seja, ele tem as suas funções, mas a gente também tem as nossas. Então, se ninguém faz a função do outro, cada um faz a sua, dá super certo. Tem gente que fala, nossa, seu casamento eu vou fazer. Eu fiz 22 anos de casada agora em janeiro, né? No que vem eu faço 23. Nossa, casamento aí fala. Gente, não tem segredo. O segredo é, lógico, o respeito, mas também cada um está na sua posição, na sua função, né? Não querer mandar, né? Aquela coisa, mandar no outro, oprimir o outro, enfim. É o respeito mesmo, eu acho que é a base. Então, é muito importante, né? Eu valorizo bastante e eu ensino isso para as meninas aqui em casa, para as minhas amigas. Eu tenho muita amiga, minhas vizinhas aqui, né? Às vezes fica meio que querendo ou não, gente, não é assim. A gente precisa, né? Se posicionar, ser linda, né? Sim, essa parte da vaidade, tal, 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 mas tudo sem, digamos assim, sem exceder demais, né? Tudo na medida, né? Se cuidar assim, buscar conhecimento, trabalhar, né? Se empoderar, tudo isso, sim, mas na medida certa, né? Não para uma afronta, não para querer mostrar para ninguém, mas enfim, né? Então é isso que a gente tem que passar para as pessoas. Então, esse movimento, eu gosto muito de trazer isso. Por isso que eu chamo pessoas assim como você, Rosana, né? Para trazer essa alegria de estar aqui. Porque para mostrar que você pode ser posicionada, você pode ser empoderada, mas da maneira correta, né? Quando a gente vê exemplos como o seu, como a Paula, como outras mulheres que vieram aqui, a Dani, uma pastora que veio aqui também, são mulheres que na nossa sociedade, no nosso meio, são mulheres que têm um posicionamento, que têm, né? Deus tem entregue muitas coisas, mas da maneira certa, né? Da maneira É, sábia. Então é muito gostoso ensinar isso, trazer isso para as pessoas, né? Para que a gente é possa ter isso mais mesmo, pessoas saudáveis e não mulheres doentes, né? é Espiritualmente, isso. enfim. É É isso. isso mesmo. Mandei uma boa noite ali para o William. É, Tem que falar eu com o vejo povo aí. assim, Tem uma, é gostoso, né, a gente interagir, tem. mas Vai, depois a gente fala, vai. Pode então falar. eu vejo assim, pastora também, né, que como o que eu falei a palavra libertador mesmo, porque eu também fui educada assim, porque a gente veio de uma geração de homens também que tinham mais machistas, né? Eram mais Sim, machistas, que também não é um equilíbrio do governo daquilo que Deus fez, é. né? Não foi assim que Deus projetou homem, mulher e família. E aí houve uma reação, sim, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, os pais, eu ouvi muito do meu pai mesmo,
dizendo, né? Não dependa de homem nenhum, seja autônoma, tal, e qualquer coisa você, né, sai sim. fora, sabe? Então, assim, nem mesmo o casamento eu não via como algo para uma vida toda por essa forma que eu fui educada, assim, querendo me proteger, né? O meu pai falava muito isso, a minha mãe também falava, ai, não seja uma dona de casa, não seja uma dona de casa e tal, tal. Eu amo fazer as coisas da casa, amo, amo poder, sabe, servir a minha família e tal. Uhum, Dentro das possibilidades do sim. tempo, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas, enfim, hoje eu aceito e gosto dessas coisas, né? Mas é uma desconstrução. Sim. Ainda bem que o meu genro é um filhão. Tá vendo? Isso faz diferença, hein? Faz muita diferença. Faz, O meu faz. sogro é um paizão. Ai, o meu sogro é um paizão, Ah, ele falou aqui. faz muita diferença, né, gente? É isso, Deus é bom, Mas né? Deus é bom e põe as coisas nos seus lugares, nos seus devidos lugares, né? Ah, mas que bom. Hoje tá caminhando pro fim aqui. Eu É, imagino, eu olhei aqui e falei, nossa, acho que tá chegando no tá, fim mesmo, por causa do tá, horário, né? já. Mas assim, viu, Rosana? Uma alegria ter você aqui. Peraí, deixa eu falar com as pessoas aqui que falam de educação, né? Que eu Tá nem bom. falei. Peraí, ó, vamos ver aqui. Tem tanta gente aqui, gente que entrou, já saiu. Ó, e Kátia, minha mãe tá aqui, sempre junto ali. Tem o Humberto, um amigo de longas datas, né? Tem o meu Deus, cadê? A Bispa Cione, o Gu tá aqui também, né? Gustavo ali Reis também. A Leila. Tem a Selma estava aqui também, Selma Soares, que é a líder lá do Movimento dos Livros que eu faço. Luciano Faria. Gente, o medo de eu falar com as pessoas é esquecer alguém. Cordélia tá aqui. Gente, sejam, né, bem-vindas e eu tenho certeza que Deus, né, através aqui da vida da Rosana, falou aí com todo mundo. Valdete, a tia aqui do meu marido, tá aqui também. Ó, BMC Channel, nosso diretor ali, o Ebert, Que legal, eu não tinha tá visto ele aqui, por aqui. Um tá abraço, lá. Eu não Herbert. sei se é ele ou a Andressa, né, mas deve ser o Ebert. E Tô Júnior devendo uma Scalon, ligação para pastor Andressa, vou ligar Júnior. para ela ainda hoje. Andressa, Alexandre, a sua esposa, Selma, né, que estava aqui, que eu falei já. Gente, aqui, ó, Cimeia. Então, gente, sejam, né? Eu vou deixar gravada essa live, vocês fiquem depois que quiser mandar de novo para outra pessoa assistir, enfim. E nós vamos estar encerrando, precisamos encerrar, infelizmente, vontade de ficar falando aqui, né? Mais e mais, que é gostoso falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E poder trazer um pouco da experiência até dos nossos sentimentos, né? Às vezes, as coisas que o Senhor fala conosco, é gostoso trazer, eu gosto de falar. Até falei com meu marido, vou voltar a fazer lives. Porque antigamente eu fazia live todos os dias, eu fazia, só que todos Na os dias não dá pandemia, mais. né? Hã? Na pandemia, né? Eu fazia todo dia, de domingo a domingo. Aí, né, a correria depois voltou, né? Tudo foi voltando, aí eu diminuí o ritmo e parei. Mas agora eu vou voltar a fazer, não todo dia, que não tem como, não dá mais, mas na medida do possível, porque é gostoso a gente passar, né? É A uma delícia. palavra, passar alguma experiência, é bom porque nós precisamos. Então, Rosana, estou E é, muito uma, feliz de ter você aqui. e é um ambiente de bate-papo, né, Cris? Não Então, é é, descontraído, né? é Descontraído, uma não é nada. entrevista, Não, né? É gostoso, é um bate-papo, né? bate-papo. Eu vou pedir para você orar por nós aqui, Tá para bom? a gente encerrar, né? Quero já agradecer a sua presença, foi maravilhoso, né? Esse bate-papo realmente não é uma coisa combinada. Eu falo, gente, não tem um papel aqui com um monte de pergunta, não. Vai vindo e deixando fluir. Eu gosto assim. Para tudo, até para pregar eu sou assim, eu não vou nada com tudo escrito, porque senão eu fico, sabe, eu fico presa, eu gosto de deixar Deus fluir. Então, Uhum. né, agradecer você e desejar assim que você flua, que você, como eu falei, né, alcance lugares altos, que o Senhor te coloque ali como uma referência, mais e mais, e vamos celebrar. Vamos celebrar. Amanhã eu vou estar ali no café junto também, e a gente se vê. Amanhã a gente dá um abraço e tira a nossa selfie. Isso. Verdade. Vamos orar Ai, então. que bom. Então vamos lá orar.
Deus querido, papai amado, muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Obrigada porque o Senhor tem nos unido, Deus tem unido pessoas como a Amém. pastora Cris, Deus que tanto tem me ensinado com um sorriso, com um abraço, Deus, com o seu posicionamento, com a sua alegria, Senhor. Deus, obrigada, Pai querido, porque o Senhor tem dado encorajamento para sua filha, Deus, para cumprir os seus propósitos, Pai. E que não falte na vida dela, Pai querido, e no ministério, Deus querido, a paz que excede todo entendimento, a motivação e a alegria para continuar, Pai. Deus abençoe o marido dela, as filhas, Deus, com saúde, com paz, alegria também, Pai querido, que tudo aquilo que o Senhor traz ao nosso coração. Amém. Deus, que essa família seja unida, Deus, e que brilhe a sua luz por onde eles forem, Deus. Pai, obrigada também por tudo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, Pai. Eu te peço capacitação, Deus. Peço que o Senhor seja o sim, o não, Amém. e que todas as coisas, Pai, passem pelo Senhor e sejam para o Senhor, Deus. Nós Jesus. te agradecemos por essa noite, Senhor, que pareceu só um bate-papo, mas que pode ter levado uma mensagem e o brilho do Senhor para alguma vida, Amém, Deus. meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Então, gente, Amém. vocês todos que estão aí, né, se sintam abraçados, que o Senhor abençoe abundantemente a vida, a família, a saúde, os projetos, os sonhos de cada um que entrou aqui. Você não entrou nessa live em vão, eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e que você possa deixar fluir, ter coragem, né, ter ousadia para cumprir a vontade de Deus aonde você estiver, né? Você que está assistindo aí, homens e mulheres, o lugar que você foi inserido, inserida, que você tenha coragem de manifestar a glória de Deus, que você tenha coragem de se posicionar e fazer o que tem que ser feito, com as coisas certas, corretas, com integridade. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, que dê uma noite, né, de paz, um sonho e um sono reparador. Rosana, agradeço demais você é maravilhosa, te admiro muito, viu? Não é porque eu tô aqui não, na live, mas eu admiro muito você, a pessoa que eu conheço de você, né? Admiro muito tudo aquilo que, a sua coragem, do que você se propôs a fazer. E desejo muito sucesso mesmo, que Deus abençoe abundantemente você e a sua família e tudo aquilo que o Senhor está Amém. colocando na sua mão. Amém? Amanhã a gente se vê Amém. então. Deixa eu mandar um Beijo, último abraço, seu vai, Israel. Seu manda. Israel, Deus abençoe, seu Israel. Pronto. Tchau, Obrigada, até amanhã. Deus tchau. Deus abençoe. Tchau. abençoe. Tchau, tchau.